O tema da mensagem de hoje é: o rei lhe chama. Lodebar nunca mais. Diga assim: o rei me chama. Fale mais forte: o rei me chama. Diga assim: Lodebar nunca mais. Olhe para o seu irmão e diga assim: Lodebar nunca mais. O que é isso, pastor? Lodebar significa sem pastagem, ok? Então, Lodebar nunca mais. Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar o teu quadro, amém? Abram a Bíblia em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. 2 Samuel 4, versículo 4. Quem achou, diga amém. Diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Esse menino tinha 5 anos de idade quando se ouviu a notícia de que Jezreel, Saul e Jonatas havia tombado. Sua ama o apanhou e fugiu. Todavia, na pressa, ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Ainda em 2 Samuel capítulo 9, versículo 1 em diante. 2 Samuel capítulo 9, do versículo 1 em diante. Certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória da minha amizade por Jonathan. Então convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe indagou: tu és Ziba? E ele prontamente respondeu-lhe: teu servo, Senhor. O rei prosseguiu: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Ao que replicou Ziba: ainda há um filho de Jonatã, aleijado dos pés. E o rei desejou saber: e onde ele se encontra agora? Diante do que Ziba lhe disse: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, em seguida, o rei mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Então Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhes reverência. Davi o chamou pelo nome: Mefibosete, e ele prontamente respondeu: eis aqui teu servo, Senhor. Então Davi o tranquilizou, dizendo: não temas, porquanto o chamei para lhe demonstrar bondade por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo. Restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez advertência e declarou: ó Senhor, quem é este teu servo para dares tua preciosa atenção? Vale-o tanto quanto um cachorro morto. Imediatamente Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: dá ao filho de teu senhor tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua família. Tu cultivarás a terra com os teus filhos e servos e colherás dos frutos, para que o filho do teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Amém, queridos? Ok, fecha os teus olhos. Pai querido, Deus maravilhoso, Deus de graça, em o nome santo do Senhor Jesus, fala conosco nesta noite, Pai. Fala conosco, Senhor, vem firmar a nossa identidade, vem nos revelar, Senhor,
o poder da aliança, meu Pai, para que nós saibamos, Senhor, que o Senhor é Deus e que da mesma forma que o Senhor agiu com Mefibosete, também, Senhor, falará conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Ok? Queridos, deixa eu contar a história um pouquinho para vocês. Eu sei que vocês já conhecem, passou até seriado, né, na TV, sobre o rei Davi. E o tema hoje é o rei lhe chama, e Lodebar nunca mais. Mefibosete, o que acontece é o seguinte: quando o rei Saul morre, então os gibeonitas, eles entram em Israel e eles matam todos os descendentes de Saul. E isso porque, veja o peso da aliança, veja o poder da aliança como é. Porque Saul matou os gibeonitas. Quem eram os gibeonitas? Gibeonitas eram aqueles que fizeram uma aliança com Josué. Lembra daquela história que ele falou: olha, meu Senhor, eu vim de muito longe, quando eu saí de lá, os pães ainda eram quentes, as roupas ainda eram novas. E Josué, por não consultar ao Senhor, ele faz ali, então, uma aliança com os gibeonitas. E uma aliança não pode ser quebrada, porque quando uma aliança é quebrada, então o preço, o pagamento é a morte. Queridos, e isso também é para o nosso contexto. Deus tem uma aliança para conosco em Cristo Jesus. A força do mais forte numa aliança vem sobre o mais fraco. Então Deus nos defende. Deus, a força de Deus vem sobre os filhos, né, para que com Ele tenha esta aliança. Mas quando nós quebramos essa aliança, nós também morremos. Agora a nossa morte não é uma morte física. Muitas vezes as pessoas não dão tão importância, porque pensam numa morte física, pum, acabou. E a morte física, na verdade, é a qual nós menos deveríamos nos preocupar. Muitas pessoas têm muito medo da morte física, não é verdade? Pelo amor de Deus, pastor, nem fala nisso, né? Nem fala nisso. Mas a morte física é o que menos deveríamos nos preocupar, porque a pior morte é a morte espiritual, é quando você se separa de Deus espiritualmente. E se você morrer fisicamente, estando separado de Deus espiritualmente, então a Bíblia fala que a esse homem não tem mais o que fazer, porque o homem foi ordenado uma só morte, e depois disso, o juízo eterno, né? Então o que acontece? Nós muitas vezes quebramos a aliança com Deus, não damos a importância da aliança que Deus fez para conosco em Cristo Jesus. Não damos a importância do que Jesus teve que passar naquela cruz por amor a mim e a você. E nós quebramos essa aliança. E quando nós quebramos essa aliança, nós nos distanciamos de Deus. Quem está entendendo? Amém? E hoje é dia de ceia, hoje é noite de ceia, noite de celebração. Ao você participar da ceia, você está renovando a sua aliança, você está dizendo: Senhor, eu continuo a acreditar nas tuas promessas, Senhor, eu continuo a acreditar que o Senhor tem uma aliança comigo em Cristo Jesus, que o Senhor se importa comigo. Por isso, todos nós devemos participar da ceia, né? A não ser as crianças que ainda não têm esse entendimento. Mas participar da ceia com um entendimento de que Deus tem uma aliança comigo, mas nesta aliança, a parte dele está feita, mas eu tenho que cumprir com a minha. Amém, queridos? Ok? Em 2 Samuel 9, de 1 a 13, então nós vimos todo o relato. E só voltando um pouquinho, por Saul ter matado os gibeonitas, então veio a morte sobre a casa de Saul. Então matou todo mundo e só ficou Mefibosete, só ficou este filho.
né? Só ficou este filho da casa de Saul, porque ele ali, a sua ama, a sua cuidadora, pega ele nos braços e sai correndo, e ele escapa, cai e ele fica aleijado das suas pernas. Mas veja o resultado da quebra de aliança, a maldição que Saul atrai para a sua família. Igualmente é a nossa vida. Quando nós deixamos a aliança com Cristo, nós atraímos esses maus para a nossa vida. Então, antes de se assentar à mesa nesta noite, eu quero chamar a atenção de todos. Qual a importância que eu estou dando à aliança? Como eu tenho me comportado diante da aliança com Deus? Eu não estou falando de perfeição, porque nenhum de nós somos perfeitos, mas eu estou falando da nossa motivação, do interior, em manter esta aliança. Deus nos chama à reflexão nesta noite, antes de nós nos assentarmos à mesa. O Rei chama, o Rei te chama, o Rei quer comunhão contigo, o Rei quer estreitar esse laço de relacionamento, o Rei quer defender a tua causa, o Rei quer te tirar de Lobamar. Ele não quer mais que você fique sem pastagem, que você fique desesperado. O Rei te chama para dentro do seu reino. Amém, queridos? Quantos querem se sentar à mesa aqui? Amém? Glória a Deus. Então, Mefibosete significa vergonha destruidora. Queridos, pensa comigo, um príncipe, aquele que teria direito legal de herdar o reino, porque no regime monarca não é eleito, é dinastia, é familiar. Então, quando Saul morre, automaticamente era um dos filhos de Saul que assumiria, seria o primogênito, mas como morreu todos, então só ficou Mefibosete. Quem tinha direito a estar agora no reinado, no trono, era ele. Mas se descobrisse que ele existisse ali, matariam ele também. Veja que vergonha. Além de perder a sua família, aos 5 anos de idade, se coloque no lugar de Mefibosete, a sua família toda destruída, não tendo nenhum parente mais próximo para cuidar, com 5 anos aleijado. Foi parar para fugir dos gibeonitas, foi parar num lugar, né, de Lodebar, sem pasto, onde ninguém ia, é no lugar mais pobre, no lugar menos favorecido, para se esconder, para ter direito à sua sobrevivência. Ei, se coloque no lugar de Mefibosete, se coloque no lugar como este homem se sentia, a vergonha que estava destruindo, coxo, não conseguia caminhar, não conseguia andar, era dependente dos outros. Se você continuar a história, você vai ver que, inclusive, um dos servos dele, ele mente, quando numa saída que Davi sai, esse cara vai, ele mente, ele fala que Mefibosete ficou do lado de Abisalão, para que o rei desse tudo que era dele para ele. Né? Porque, e aí quando ele tem a oportunidade de chegar diante do rei Davi, ele fala: olha, o meu servo me enganou, eu pedi para que ele preparasse os jumentos para eu ir ao encontro com o Senhor, e ele não fez. E ele chegou diante do Senhor e falou que eu preferi ficar com Abisalão, arriscando a vida de Mefibosete, porque ele não podia tomar decisões por si próprio, ele não conseguia caminhar, ele era dependente, ele estava coxo. Muitas vezes nós nos encontramos desta mesma forma. Muitas vezes nós passamos por situação que nós nos sentimos órfãos, que apesar de estarmos rodeados de pessoas, parece que ninguém se importa conosco. Muitas vezes nós estamos em situação que parece que nós não conseguimos caminhar, nós não conseguimos andar, ficamos como que andando em círculo, não saindo do lugar. Muitas vezes nós achamos que
Jesus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. É como se nós tivéssemos sido cortados do nosso laço familiar. Quantas vezes, mesmo dentro da igreja, olhamos para pessoas, nós nos vemos desse jeito, mas eu quero te dizer, se essa é a tua situação, se esse é o teu quadro, eu quero te dizer o seguinte: assim como Davi agiu de benevolência para com Mefibosete, o Deus Pai, Ele está disposto a agir de benevolência para comigo e para com você. Ainda que você não consiga andar, ainda que você se sinta um coxo, ainda que você esteja sem pastagem, ainda que a sua identidade esteja morta, ainda que você não consiga mais se ver como príncipe e como princesa de Deus, eu quero te dizer, o rei jamais se esquecerá de você. Jamais. Ele lhe chama nesta noite. Ele lhe chama para você vir sentar à mesa, assim como ele fez com Mefibosete. Nós cantamos, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar. Ele está à procura. Deus tem projetos e planos. O inimigo talvez possa ter destruído, possa ter te afastado das promessas de Deus. Talvez pelo pecado dos seus pais, talvez pelos seus próprios pecados, talvez por uma maldição, mas eu quero te dizer que Jesus Cristo, Ele quer quebrar tudo isso na minha vida e na sua vida, por isso Ele te chama a sentar à mesa, porque Ele quer estreitar a comunhão contigo, Ele quer ser um, assim como Ele e o Pai eram um. João 17 fala assim, Ele ora: Pai, assim como eu e tu somos um, que eu com ele seja um. Não rogo para que tire-os do mundo, mas para que o fortaleça em meio às situações do mundo. Muitas vezes nós nos encontramos desta forma. Na presença do Rei, nós vamos ter a nossa identidade firmada. Na presença de Rei. Queridos, eu quero te dizer, muitas pessoas estão cegas, muitas pessoas não conseguem encontrar o caminho, muitas pessoas vêm buscar a solução lá fora, vêm buscar a solução na bebida, vêm buscar a solução nas orgias, e até mesmo coloca a expectativa da felicidade em outra pessoa, no esposo, nos filhos, nos pais. E por isso são frustrados, porque fazem uma saia tão curta para outra pessoa que aquela saia não cabe nela. A expectativa de um líder perfeito, não existe líder perfeito. A expectativa de um marido, de uma esposa perfeita, e quer que a pessoa seja aquilo. E então vem a frustração pela maldição da falsa expectativa. Porque para que eu seja feliz, eu quero que esse dia faça isso, faça aquilo. Então uma cobrança tão grande em cima dela, que ela não dá conta de ser aquilo. Então vem a frustração, ou ela em relação a mim, ou os pais em relação aos filhos. Às vezes nós queremos que nossos filhos sejam tão perfeitos, mas eles não dão conta de ser perfeitos. E às vezes exageramos na cobrança. E vem a frustração, tanto da nossa parte para com eles, como da parte deles para conosco. Queridos, nós temos que tomar cuidado, que muitas vezes nessa cobrança acabamos ferindo a identidade, o mundo se encarrega disso, os gibeonitas da vida, o nosso adversário da vida, o diabo se encarrega disso, de querer matar a nossa identidade. E então, como Mefibosete, já não se vê mais como príncipe, mas se vê como um cão morto. Quem é que quer ficar com um cão morto? O odor que ele libera é muito grande. O cão morto você quer desprezar. Veja como é que Mefibosete se via como um cão morto.
Como é que você tem se visto nesta noite, meu irmão? Como é que você tem se visto nesta noite? Você tem conseguido enxergar a sua identidade de príncipe e princesa que você é? Você é filho do rei. Você é filho do rei. Quando o Senhor te chama a participar da ceia, Ele quer estreitar a comunhão, Ele quer falar: tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu, a minha força é para te proteger, o que eu tenho no reino é para ti. Eu não quero que você passe as necessidades, eu quero que você seja próspero. E como o Xandão falou, e falou muito bem, prosperidade não é muito dinheiro, prosperidade, porque hoje a classe mais endividada é a classe média, que tem um salário de 5 a 12 mil reais, é a que mais deve, vive num padrão acima, mas não tem saúde financeira, está devendo, está confiscado, está devendo na justiça, o leão está prestes a pegar. Isso não quer dizer saúde financeira. Às vezes uma pessoa que ganha R$1.000 tem uma saúde financeira, não vive no padrão, não ostenta aquele padrão, mas Deus quer te dar aquilo que você precisa, Deus quer cuidar de você. O rei lhe chama, na presença do rei é firmada a sua identidade. Quando o Mefibosete é chamado, ele chega ali assustado, porque ele sabe que Davi ele foi colocado como rei por escolha de Deus, e todo judeu sabe que Deus tem uma aliança com Davi, que Deus tinha algo com a família de Davi, mas legalmente falando, Mefibosete teria direito. Então o medo que Mefibosete estava era: agora Davi me mata, agora Davi acaba comigo, ele me descobriu, agora é o meu fim. Mas quando ele chega diante de rei, Davi olha para ele e fala: Mefibosete, não temas, eu sei quem você é, eu tive uma aliança com o teu pai, meu amigo. O judeu sabe que é uma aliança. Nós, aqui na América, não sabemos muito o que é aliança, não damos valor a isso, mas um judeu sabe que quando ele quebra uma aliança, até os seus próprios familiares o matam para honrar o seu nome. Aqui não, as pessoas casam e não entendem que casamento é uma aliança, e basta o primeiro obstáculo, já estão se separando, porque não entende o peso de uma aliança. Não entende o que é uma aliança. Qualquer briga entre casais, lá vem a palavra separação. Isso reflete que não sabe o que é uma aliança. E se você não consegue entender o que é uma aliança dentro do seu contexto, quanto mais uma aliança com Deus, que é espiritual. Queridos, há um peso, há algo muito profundo por trás de uma aliança. E Davi chega para Mefibosete: não, meu querido, você é príncipe a partir de hoje, você vai se assentar à minha mesa, a partir de hoje você usufrui de tudo que é meu. É isso que Davi estava falando. Quando você participa da ceia do Senhor, quando o Senhor te chama a participar da ceia, quando Ele faz: esse é o meu corpo que foi entregue por vós, fazei isso todas as vezes que se reunir em memória de mim. Ele está falando: lembre-se que tudo que é meu é teu, eu tenho uma aliança contigo. Tudo que é meu é teu, tudo que eu conquistei naquela cruz, passa a ser seu também por direito e por herança. É isso que Jesus está falando, é isso que Jesus está falando através da Santa Ceia. É isso que você está fazendo ao participar da ceia. Você está falando: meu rei, eis aqui o teu servo, eu creio em tudo isso, eu estou aqui para lhe servir, eu acredito nisso, eu acredito, eu me aproprio dessa aliança, e por isso o rei lhe chama, à mesa,
e Lodemar nunca mais. O Senhor não quer que você viva sem pastagem. O Senhor não quer que você viva sem abrigo. O Senhor não quer que você viva sem casa. O Senhor quer cuidar de você. Amém, queridos? Amém ou não amém? Quantos querem o cuidado do Senhor aqui? Graças a Deus. Aleluia. Então, em 2 Samuel 9:8, Mefibosete lhe faz uma reverência e declarou: ó Senhor, quem é esse teu servo para dares tua preciosa atenção? Vale tanto quanto um cachorro morto. Essa era como ele se via, como Mefibosete se via. Muitas vezes o inimigo quer matar a tua identidade. Muitas vezes o inimigo quer falar que você não tem valor. Muitas vezes o inimigo quer falar através de situações e de pessoas que você não tem importância. Muitas vezes você começa a se ver assim, mas nesta noite o Senhor quer firmar a tua identidade de príncipe e de princesa de Deus. Amém, queridos? Nesta noite o Senhor quer falar: você é precioso. Davi sabia. Davi, apesar dele estar na posição de rei, se você olhar em 2 Samuel capítulo 7, do versículo 8 a 16, o Senhor Deus chega para Davi e diz assim: eu te tirei detrás das pastagens, eu te tirei lá do curral, eu te tirei lá do campo, Davi, eu fiz com que você matasse o leão, o urso e o gigante, eu te coloquei aonde você está, Davi. Porque Davi também era rejeitado pela família. Nem o seu pai, Jessé, acreditava que ele podia ser alguma coisa. Nem o seu pai. Tanto é que quando Samuel fala: acabaram os teus filhos, não, existe um pequenininho que está lá cuidando dos gados. Então manda chamar este homem, porque antes dele chegar aqui, de forma alguma nós nos assentaremos. Todas as coisas importantes é ao redor da mesa. De forma alguma nós nos assentaremos para comer sem a vinda desse teu pequeno. Queridos, eu quero te dizer que você tem que olhar para você como Deus te vê, como Deus olha você. Não deixe as situações, não deixe as pessoas roubarem a sua identidade. Você é aquilo que Deus diz que você é, amém? Se você crê nisso, aplauda ao Senhor, aleluia! Você é príncipe, você é princesa. Não fuja da presença do rei, porque é na presença do rei que a sua identidade é firmada. É na presença do rei, é quando você está na presença dele, quando é que você vai para a presença dele? Quando você tira tempo para ter intimidade com ele, em oração, em meditação, em conhecimento, crescendo na graça e no conhecimento. Você se envolve. Ontem nós estávamos ali em Nova Odessa, meu Deus, que palavra. E ele estava falando um privilégio de atitudes, pastor Sandro. Pastor Sandro é o vice do Eibe. E as pessoas que estavam ali viu a simplicidade deles. E ele chega para mim assim, que talvez eu perto deles eu também poderia me ver, quem é tu, Sandro, para se importar com esse cachorro morto? Mas o Xandão viu, o Jé viu, a forma com que eles nos tratam. Ô macho, quando é que você vai em Fortaleza? Eu falei: estadia está muito caro. Quem disse que você vai ficar em algum estadia? Pega essa passagem e vai, que você vai ficar na minha casa. A simplicidade. Pessoas que firmam sua identidade através de atitudes, demonstrando o seu valor. Por isso que você tem que viver num contexto de igreja, e por isso que a igreja tem que aprender a ser instrumento de Deus na vida do irmão, firmando a identidade e não tirando o valor. É dessa forma que nós vamos nos apropriar de quem verdadeiramente nós somos, amém? Glória a Deus. Queridos,
Vamos conhecer então o coração, um pouquinho do coração de Mefibosete, um coração quebrantado e agradecido por estar na presença do rei. Em 2 Samuel 19, eu desafio você a ler o livro de Samuel. É como eu disse, o seu servo faz uma trama para se apropriar, porque quando Davi acha Mefibosete, ele pega toda a terra que era do seu pai Saul e dá para ele, inclusive desse servo Isa, que ele tinha se apropriado, ele tinha pegado da terra, e agora então era tudo para Mefibosete. E o jogo de interesse, o interesse material, fez com que ele então enganasse para fazer esta troca. Mas veja bem, quando ele chega diante do rei, o rei sai para uma batalha, fica a tempo. Abisalão estava tramando tudo para tomar o reino de Davi em Jerusalém. E quando quando Davi volta da batalha, então vai esse servo de Mefibosete ao encontro. E então Davi fala, mas cadê Mefibosete que não veio ao encontro? E então ele fala assim, olha, ele ficou servindo ao teu filho porque achou que você não viria mais. E então Abisalão está reinando agora em Jerusalém. E Mefibosete então resolveu agora servir a Abisalão. Usou de mentira. Mas chegou o momento que Mefibosete teve o seu tempo na presença do rei. E quando ele chegou diante do rei, e ele foi se explicar, Davi olha para Mefibosete e diz, então o rei respondeu, tu já explicaste o suficiente, já decidi, tu repartirás as terras com Ziba, que era o servo. Então Mefibosete replicou ao rei, olha só, deixa que ele receba tudo, uma vez que o rei meu senhor já voltou em paz em tua casa. Mefibosete tinha um coração agradecido. Mefibosete não queria saber dos bens materiais, do que o rei poderia lhe dar, mas Mefibosete, ele queria era a presença do rei, e ele fala, o simples fato de eu ver o meu rei bem, o simples fato de eu estar na presença do meu rei, isso já é o suficiente para mim. As coisas materiais, pode deixar tudo para ele. Olha o coração de Mefibosete, foi este coração que fez com que Deus tocasse no coração de Davi, e que procurasse por alguém da casa de Saul. Queridos, eu quero te dizer, que muitas vezes nós queremos demonstrar as coisas externamente, mas Deus está olhando para o meu coração e para o teu coração, qual é a motivação de servir a Ele. Muitas vezes estamos buscando somente as mãos de Jesus, mas o Senhor Jesus nos chama a buscar a sua face. Busque a face. O simples fato de você estar na presença do rei, aquele vazio, aquela angústia, aquela insegurança vai embora, porque você sabe quem é que peleja por você. Amém, queridos? Fique na presença do rei. Fique na presença do rei. Em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 7, o rei poupou, no entanto, a Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do quê? De lealdade, feito perante Yahvé, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Esse é o peso da aliança. Uma vez uma aliança feita, ela não pode ser revogada. E eu quero te dizer que Deus fez uma aliança conosco em Cristo Jesus, e a aliança que Ele tem conosco, Ele nos faz ser herdeiros e co-herdeiros com Jesus. Amém, queridos? Então ela não pode ser revogada. Não temas. Quando você está em uma situação difícil, às vezes parece que você está como Mefibosete, aleijado, coxo, não consegue caminhar. Às vezes você se sente sozinho. Eu quero te dizer,
não desista. Não desista. Porque Deus tem uma aliança com você. E nesta aliança, os planos deles não podem ser frustrados para com a tua vida, quando você se decide estar na presença do Rei. Amém? Quantos aqui decidem estar na presença do Rei?